Você já teve vontade de largar tudo, pedir demissão, ir embora para o meio do mato, pegar um mochilão e dar uma volta no mundo, sem pensar nas consequências? Acho que essa vontade já passou na cabeça da maioria das pessoas, principalmente quando a gente está naquele ciclo de muito trabalho, muito estudo, seguindo uma rotina maçante, chata, que a gente está perseguindo um propósito que a gente nem mesmo sabe para quê. Geralmente é para conseguir dinheiro, para poder ter uma carreira e conseguir títulos, tudo para preencher uma necessidade que a gente acha que é pré-requisito para a gente viver aqui essa vida. Então nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de como foram algumas fugas minhas do sistema e quais são algumas alternativas também para que você consiga sair pelo menos um pouco do sistema e ter uma liberdade, uma alegria maior de viver, um desfrute maior dessa vida. Eu lembro quando eu estava no meu primeiro emprego, na verdade era um estágio, em 2011, e estava lá mais ou menos 6 meses e aquele emprego começou a me incomodar, já não era muito o que eu queria, por incrível que pareça, eu queria mais tarefas para serem feitas, só que ali naquele emprego eles não me davam tarefas o suficiente. Eu estava querendo aprender, né? Porque a função do estagiário é aprender para poder depois conseguir um emprego, uma coisa mais rentável, né? Mais produtiva. E surgiu uma oportunidade de trabalhar como PJ em uma outra empresa, que foi essa primeira libertação, sair de um sistema tradicional, poderia ser considerado um CLT, esse estágio que eu estava, e conseguir ir para essa liberdade do PJ. Foi uma experiência muito boa, o meu salário era bem maior, mas obviamente, né, por causa da falta de benefícios, o salário era maior. E nisso eu também fiquei por volta de 4 meses. E eu estava colocando muita energia nesse trabalho, me dedicava bastante, fazia muito além das tarefas que eram pedidas. E eu comecei a achar o salário muito baixo. E eu falei, né, conversei com o meu chefe lá na época, eu estou sentindo que o salário está muito defasado e eu queria saber se tem alguma estimativa aqui de aumento. Eu tô com outros planos aqui também, já estou com outras ideias, queria saber. Ele falou, não, agora sem chance nenhuma. Aumento com 3 meses de trabalho? Eu falei, isso não existe não. Pelo menos uns 9 meses ou um ano assim, você vai começar a receber alguma coisa. Algum aumento, né? E isso pra mim foi uma facada no peito. Aquela dor de impotência mesmo, de não poder fazer nada, estar na mão de outra pessoa querendo obter lucro em cima de mim e não pensando no valor da minha mão de obra. E nessa época eu já estava com a ideia de empreender, que foi quando poucas semanas depois que eu fiz esse pedido de aumento, acho que uma semana depois eu avisei que eu ia me desligar, que eu ia abrir essa empresa com um sócio na época e sair. E o mais impressionante é que acho que 2, 3 semanas depois, esse meu empregador, ele entrou em contato comigo, depois que eu já tinha saído, né, ele falou, tem uma proposta aqui para você, você vai ter um aumento, se você quiser voltar, vai ter um salário compatível com o que você estava buscando e eu gostaria de voltar. Mas aí eu já tinha sentido o gostinho do empreendedorismo, da liberdade, do tomar as rédeas da própria vida, seguir o meu próprio caminho, e eu recusei a proposta. E essa proposta, se fosse olhar financeiramente, ela era boa, era o que eu queria na época, mas aquilo ali já não significava mais nada para mim. O que eu queria realmente era essa liberdade, essa possibilidade de ganhos muito maior do que o que aquele salário fixo poderia me proporcionar. E aí, depois disso, eu prosperei, né, com essa empresa, consegui muitos frutos com ela e foi uma decisão sábia, né, nesse momento. Claro que
houveram muitas dificuldades, porque empreendedorismo não é fácil, você tem que trabalhar mais do que um CLT, um emprego normal, e correndo todos os riscos também, né, de falir, de não ter dinheiro suficiente. Então foi um tempo, passei tempos difíceis, né, até que as coisas começassem a caminhar realmente. E o que eu observei, né, ao longo do tempo, não apenas com a minha experiência, mas com o relato de outras pessoas que também fizeram outros caminhos de fuga do sistema. Por exemplo, alguém que pega um mochilão, igual eu falei, né, você pega e larga tudo, pede demissão, pega o dinheirinho aí que você guardou, sei lá, você guardou 5 mil reais e fala, vou viajar para outro país, ou vou viajar ficar andando pelo Brasil, trocando o meu tempo por uma estadia ou por alimentação também. E com isso existe um crescimento muito grande, por mais que seja um paradigma totalmente diferente, né? Algumas pessoas podem pensar, nossa, eu vou me sujeitar a certos trabalhos, eu vou ter que limpar um hotel, uma pousada, eu vou ter que cozinhar para ganhar dinheiro, para ganhar minha alimentação, mas esse é o preço que às vezes a gente paga para poder ter essa liberdade. E essas pessoas que fizeram isso, elas se sentem muito preenchidas, elas não precisam de mais nada além do que esse sustento, essa moradia, esse alimento. Nós que ficamos presos a esses condicionamentos de ter que ter uma casa, depois tem que ter uma casa maior, um carro, depois um sítio, uma casa na praia e assim por diante, né? A gente não consegue chegar num fim. Depois a gente vai querer um iate e um avião, um jatinho particular, e não acaba mais. Então, essa fuga do sistema, ela é possível. Igual eu falei, né? 2 caminhos aí. O primeiro, do empreendedorismo, que traz uma certa liberdade, mas que você também continua num certo sistema, mas já é um grande avanço. E esse outro de largar tudo e abraçar o desconhecido, abraçar o mundo, se entregar para o fluxo do universo. Mas o que acontece? Vamos dar esse exemplo aí do mochilão, né? Por exemplo, se você é um jovem, 18, 19 anos, e pensa em fazer isso. Aí você vai pensar, nossa, mas eu não vou fazer faculdade? Como que eu vou me virar? E o meu dinheiro? Será que meus pais vão me ajudar? Se eu estiver lá em outro país e eu começo a passar fome, não tem dinheiro para nada, será que eu vou sobreviver? Sempre tem uma saída. Justamente quando a gente está nesses momentos de apuros, quando a gente está no limite, aí a gente começa a se reinventar. Pensar em possibilidades, em diferentes meios de conseguir dinheiro, de conseguir o sustento. E aí sim há o real crescimento. Porque quando a gente está debaixo das asas dos pais ou debaixo de algum conforto, não tem estímulo nenhum. Para que a gente vai pensar em possibilidades de ganho, de sustento, sendo que já está tudo sendo suprido, né? Claro que a gente vai ter essas ambições básicas eu quero o meu carro, eu quero minha família, eu quero construir minha própria independência, mas isso acaba sendo silenciado por esses confortos. Então, muitos também falam, né? E se der errado? O que acontece? O que vai acontecer? Como que eu vou fazer para me reerguer, vou me reestruturar? Primeiro que não vai dar errado, não tem como dar errado. O errado, na verdade, é o dar certo, porque o que a gente ganha com isso é experiência de vida, conexões, crescimento, amadurecimento. Então mesmo que, imagina, eu fizesse o meu mochilão lá com 18, 19 anos, passasse 1 ano fora, 2 anos, retornaria lá na casa dos 20 anos e poderia olhar, nossa, estou falido, não tenho nada, não estou na faculdade, não estou formado, mas eu só tenho 20 anos. 20 anos é muito novo ainda, tem muita coisa. O que a gente faz é essa comparação, né? Começa a olhar para os meus amigos, aí já tem o fulano que já está na metade da faculdade, o outro já está com um emprego legal, mas também eu olho para o lado e tem outros que não fizeram nada ainda, estão parados dentro do quarto, jogando videogame. Então vai ter de tudo.
Nós que escolhemos essas comparações injustas. Na verdade, toda comparação ela é errada, porque são contextos totalmente diferentes. A gente olhar para uma vida de outra pessoa que teve um histórico totalmente distinto do nosso. Também tem aquelas comparações de familiares, né? Ah, o seu primo já está formando, e aí? O que você vai fazer? Seu irmão já tá ganhando dinheiro dele, você não vai fazer nada não? Tudo são pressões de pessoas que querem que você se mantenha no sistema. Claro que às vezes é inconsciente, ela não quer o seu mal, mas ela foi ensinada desse jeito, ou ele, né? Pode ser o seu pai, sua mãe, alguém que dê essas opiniões. Eles falam mais como um meio de proteção, eles não querem que você sofra, que você passe fome, que você tenha dificuldade, eles querem o conforto, o caminho mais equilibrado. Equilibrado não é a palavra, né? O caminho mais seguro, vamos colocar assim. Então esse caminho, né? Faça uma faculdade ou faça um concurso público, a palavra seria estabilidade, que eu queria dizer. Então eles querem que você siga uma vida estável porque a vida deles foi bem difícil. Quando a gente vê a vida dos nossos pais e avós, foi uma coisa mais incerta, de muita batalha, muita luta. E agora com essas possibilidades, né, da gente poder seguir uma coisa mais estável, uma carreira, eles falam assim, ó, abraça isso com tudo que vai ser o melhor caminho. Mas nem sempre é o caminho que a gente quer. Então a gente tem que olhar para dentro de nós e refletir, qual é o caminho que eu quero seguir? Será que eu vou me deixar levar por esses condicionamentos, esses pensamentos? Ou eu vou começar a desbravar o mundo, vou desbravar os medos, encarar os medos, mesmo que sejam, igual eu falei, o empreendedorismo também. Isso também é desbravar o mundo, desbravar novos horizontes, sair de um paradigma. Então, o mais importante é olhar para dentro e ver o que a gente realmente quer. E agradar aos outros, isso a gente já pode descartar, porque não tem como. Você vai ter que agradar não só seus pais, mas também agradar os amigos, os outros familiares, suas tias, seus primos, todos vão querer dar um pitaco. Seus professores, todos demandam, né? E se você tem uma rede social e posta algo, você, agora eu tô de mochilão aqui. Vão ter os comentários falando, você tá louco? Volta, não faz isso, você vai passar fome. Vão ter os incentivadores também, mas a gente sabe como que uma crítica ela pode ser destrutiva. A gente acaba colocando mais foco nessas críticas. Então, é um caminho difícil, vamos colocar assim, né? Mas ele pode ser bem simples. Vai depender de como a gente encara ele, de como a gente coloca energia. Porque por mais que seja esse caminho alternativo, né, muitas pessoas acham que empreender é fácil, que, sei lá, vou de mochilão, aí eu vou trabalhar só um pouquinho ali e já vou ter meu sustento. Não, vai ser uma coisa difícil, vai ter que ser feito um trabalho, colocado uma energia muito grande ali para que as coisas funcionem também. Então muitas pessoas falham nesses caminhos justamente por isso, achando que vai ser moleza, vou empreender, vou trabalhar 4 horas por dia. Essa ideia é passada muito hoje, né? Trabalhe 2 horas por dia e ganhe 5 salários mínimos. E as pessoas caem nessas armadilhas, nessas falácias. Às vezes comprando algum método também, né? A pessoa que fala isso, ela vende algum método, algum curso para que você acredite naquilo, que seja um método infalível que vai funcionar para todas as pessoas. Mas funciona para 1%. Então, temos que estar cientes disso. O mais importante é não ir com essa expectativa de facilidade, de atalho. Nunca é um atalho. Tirar essa ideia completamente da cabeça. Então, essa fuga do sistema, ela é totalmente possível, mas com alguns requisitos, algumas blindagens. Igual eu falei dos parentes, das pessoas próximas que vão ficar falando na sua cabeça. O primeiro ponto é você não
dar ouvido para elas. Você tem que seguir o seu caminho do jeito que você acha que é, principalmente se você conseguir se afastar um tempo delas, dar uma desligada das redes sociais, não ficar ouvindo. Escutar pessoas que estão nesse propósito, que já trilharam esses caminhos de sair do sistema. Cerque-se de pessoas assim. Se não tem pessoas próximas de você que fizeram isso, vão ser apenas opiniões rasas. Como que alguém que nunca passou por aquilo vai poder ficar opinando, né? Vai falar, empreender é errado, isso aí não funciona, sai, tira essa ideia da cabeça. E a pessoa nunca fez isso, ela só trabalhou de CLT e ela está cheia de medos dentro dela e quer transferir esses medos para as outras pessoas. Então, quando a gente dá ouvidos para pessoas erradas, para opiniões erradas, a gente acaba prejudicando o nosso caminho completamente. Então, cerque-se de pessoas, crie esse ambiente, mesmo que seja virtual, de pessoas incentivadoras, encorajadoras para esse caminho que você deseja trilhar. E não fica com esse medo do desconhecido, né? Igual eu falei, né? De dar errado. Esse dar errado, na verdade, é o medo de como nós vamos voltar depois, né? Será que eu vou voltar sem um tostão no bolso? Será que as pessoas vão zoar da minha cara? Vão falar que eu sou um fracasso? Que eu não tenho nada, enquanto meu primo já tem o salário dele de 5 mil? Mas e a bagagem que você adquiriu? E a experiência? Cada vez que a gente erra na vida, por exemplo, você começou uma empresa e quebrou, você está mais próximo do sucesso. Um passo além de acertar. Você ganhou muita experiência, muito diferente de quem fica apenas falando, desencorajando, desanimando e falando que não funciona, porque eles não tiveram a coragem, a iniciativa de realmente começar esse processo e colocar à prova. Será que funciona? Assim é a vida. Não adianta a gente ficar nas teorias, né? Eu vou ler 50 livros de empreendedorismo, ou vou ler o Guia do Mochileiro. Tem até o livro, né? O Guia do Mochileiro das Galáxias, mas não seria esse mochilão, não. Você vê um guia aí, um youtuber que fala de como fazer o seu mochilão, como ganhar dinheiro. Beleza, você está aprendendo. Mas aí quando que a gente toma a iniciativa e realmente vai, compra as passagens, coloca em prática, vê como que vai ser no dia a dia. Porque às vezes ele falou a realidade dele. Para ele é daquele jeito, funcionou naquele país, naquela região. Foi o caminho X. Para você pode ser o caminho Z, caminho Y. Claro que você vai pegar uma base boa, mas sempre olhar essa questão da teoria versus prática. Diminuir um pouco, né, a teoria, equilibrar melhor a teoria com a prática. Então, tenhamos mais coragem de sair do sistema, que a gente possa encarar esse processo, por mais difícil que seja. E até eu dei o exemplo do jovem, mas também tem os adultos, as pessoas com meia idade, que também podem falar que tem várias coisas, vários empecilhos. Mas eu já tenho filho, ou eu já estou velho para isso, eu não quero arriscar meu dinheiro aqui, eu posso colocar tudo a perder, vou ter que vender meu carro, não quero fazer isso. Esse é o preço que a gente paga. Quer a liberdade? Às vezes é isso, abrir mão de um bem material, de um conforto temporário, para que coisas melhores cheguem. Então, até acontece nessas rodadas de negócio, de investidores anjo. Investidores anjos são pessoas que têm bastante dinheiro e olham negócios em potencial para investirem o dinheiro deles. Então, por exemplo, você tem uma ideia, fala, minha ideia é muito boa, ela tem um potencial de faturar 1 milhão por mês, só que eu preciso de dinheiro para colocar ela em prática. Então, às vezes você não tem um dinheiro ali suficiente, aí você apresenta a sua ideia, né, para esses investidores, fala que precisa de 50 mil para iniciar o negócio. E ele olha para você e fala, olha, você tem algum bem material, algo que você poderia vender para levantar o capital? Aí você fala, eu tenho um carro que vale 50 mil, mas eu
eu não posso vender ele porque eu preciso para isso e para aquilo. Aí o investidor vai olhar para você e falar: se você não está disposto nem a desfazer dos seus bens para poder investir no seu negócio, como que você acha que eu vou tirar o dinheiro do meu bolso para colocar no seu negócio, na sua ideia? Percebem a incoerência? Nós não temos coragem de colocar a nossa mão no fogo, de colocar as nossas ideias à prova, e a gente quer que os outros abracem nossas ideias, comprem nossas ideias. Então é muito além do que ter a ideia, né? Realmente é a coragem. E como eu disse, das pessoas mais velhas, a gente sempre vai ter uma desculpa. Então, eu tenho filho, não posso, porque ele vai ficar sem a escola particular. Ele pode ir para a escola pública. Aí depois fala: mas eu tenho cachorro, meu cachorro ele depende de mim. Aí a pessoa vai achar um monte de justificativa: eu tenho uma tartaruga para criar, ou a minha mãe ela tá envelhecendo e eu vou precisar do meu emprego aqui para cuidar dela. Infinitas justificativas, mas é pegar e fazer com a condição atual que nós temos, dar o nosso melhor. Não adianta. Mais uma vez a comparação. Você vai olhar uma pessoa que teve sucesso, né, no empreendimento na vida dela, e você fala: mas fulano ele é filhinho de papai, fulano já tinha uma condição boa. Mas aí a gente olha o fulano, o ciclano que não tinha condição, que saiu do zero, que teve que ralar, que teve que trabalhar no CLT ao mesmo tempo que começava o empreendimento dele. Então é tudo uma questão de perspectiva. É escolher dar desculpa ou escolher encarar o processo e mergulhar realmente nesse universo de possibilidades, nesse universo desconhecido, que aí sim a recompensa vem. Como eu falei, a recompensa pode ser bem sucedido nessa empreitada ou ganhar uma experiência que vai ser levada para toda a vida e para outras vidas também. Beleza? A reflexão de hoje é essa. Compartilhem suas experiências com essa fuga do sistema, com esse sair do padrão, dessa realidade, desse sistema básico que todos seguem, essa rotina, esse ciclo vicioso que ninguém questiona. E contem aí os sucessos, os fracassos e como vocês acharam meios aí de prosperar e obter algum retorno desse caminho, beleza? A gente se vê na próxima então. Tchau, tchau.